Samurai X episódio 7 comparativo com o mangá e o anime de 1996. Ali no início do episódio tem a cena novamente do Jin-E sequestrando a Kaoru e me deram uma dica de ouvir o áudio em japonês da versão lá de 96, que a minha interpretação estava toda baseada na dublagem brasileira. Dá só uma olhada na diferença do que o Kenshin fala em japonês para o que ele fala em português. Vou te salvar! Pra você ver que uma mudança na dublagem dá uma interpretação completamente diferente do que aconteceu. A versão clássica em japonês é praticamente igual ao que temos na versão de 2023 e também no mangá nessa parte aqui. O Kenshin de fato se enfurece com o Jin-E, ao contrário da versão em português, que parece que ele tá muito mais preocupado com a Kaoru. Parece até que eles disseram pro dublador inventar o que ele achou que estava acontecendo na cena na hora, porque talvez não tivesse uma referência boa, ou então a tradução já veio errada pra eles. No mangá, quando o Jin-E fala sobre o Batosai do passado, não temos ali flashbacks dele ou do próprio Kenshin. Exceto se o mangá que eu estou lendo tiver faltando páginas, na versão de 2023 tem um acréscimo do Jin-E contando quando ele encontrou o Batosai no passado. Na época o Kurogaza era um samurai que fazia parte do Shinsengumi, uma elite de espadachins contra a revolução. Na ocasião, o Kenshin mata 3 colegas do Kurogaza e o Kurogaza fica só olhando ali, impressionado com a habilidade do Kenshin, que poupou a vida do Jin-E para que ele desse um recado de que se os amigos dele viessem atrás dos imperialistas, o Kenshin seria o oponente deles. Kurogaza conta para Kaoru que se ele tivesse enfrentado o Kenshin naquela época, ele certamente teria morrido. Mas agora é diferente porque ele também se tornou um retalhador que matou tanto aliados como inimigos. Na versão de 96, o Kurogaza também conta que o Kenshin era o melhor espadachim da época e mostra um flashback do Kenshin derrotando inimigos. Mostra o Jin-E também na época em Kyoto, porém ele se volta contra os companheiros do Shinsengumi e mata eles. Eu imagino que tenha algum erro de tradução, pois o Jin-E lá na versão de 1996 diz que enfrentou o Batosai várias vezes e que o Kenshin era o único que conseguia fazer frente a ele. Embora não compreenda 100% japonês, a impressão que eu tive é que o Kurogaza fala que naquela época, se ele tivesse enfrentado o Kenshin, ele teria morrido, e não que ele teria enfrentado o Kenshin várias vezes. Na versão de 1996 tem um extra em que o Kenshin deixa um bilhete para o Sanosuke e o Yahiko, falando que se ele morresse na batalha, só sobraria o Yahiko e o Sanosuke para salvar e proteger a Kaoru. Rola também um alívio cômico. Eu vou salvar Kenshin e Kaoru! Quem é que está te impedindo? Tome sua espada, não conseguirá lutar sem ela. Vamos, não se atrase! E nem você! O que é bem diferente da versão do mangá e da versão de 2023, que o Yahiko e o Sanosuke ficam esperando no dojo. E esse é o olhar do Batosai, o retalhador, em todas as versões. O Kurogaza fala para o Kenshin que o vocabulário dele está de volta, como era no período Bakumatsu. E talvez faça mais sentido o que ele disse aqui se você leu o mangá ou se você viu o filme legendado. Isso porque o Kenshin, quando fala dele mesmo, ele fala na terceira pessoa, se referindo a ele como servo. E agora ele voltou a falar em primeira pessoa como ele falava quando era o Batosai. Na versão de 1996 é bem parecida essa introdução aqui, porém a tensão pré-batalha é um pouco mais demorada, ele tem até um giro esquisito ali de câmera. Além do que na versão dublada, o que o Kurogaza fala pro Kenshin é um pouco diferente da versão original do mangá e da versão de 2023. E então, vai me mostrar o homem que matava pelo prazer de matar. Cala a boca. E eu ouvi o áudio também em japonês, me pareceu que ele não diz a mesma coisa do que nessa versão nova. Essa parte inicial ficou boa nas duas versões, mas eu diria até que na versão nova ela é mais fluida, porque lá na versão antiga usam bastante imagens estáticas. Embora eu prefira as músicas da versão de 1996, nessa música que eles utilizam no momento da batalha inicial ali, eu diria que dá um clima mais de shonen e não de gravidade dessa situação que está acontecendo. Enquanto na versão nova, por mais que a música seja um tanto genérica, ela dá um clima de tensão maior do que na versão de 96. Também temos essa diferença quando o Kenshin é ferido pela primeira vez lá na versão antiga, ele ainda tenta meio que desviar do ataque, ele não recebe um chute como na versão de 2023, que é muito mais fiel ao mangá. Porém, o Kenshin sangra bem mais na versão de 96. O drama é um pouco maior. Além disso, no clássico eles fazem um corte para deixar o suspense maior para sabermos o que aconteceu com o Kenshin. Eles mostram o filler do Yahiko com o Sanosuke procurando onde estão o Kenshin e a Kaoru. Nessa parte, então, a versão de 2023 é muito mais fiel ao mangá e é interessante a manobra que o Kurogaza faz para conseguir atingir o Kenshin. O Kurogaza na versão de 2023 ele exagera um pouquinho mais sobre a superioridade dele em relação ao Kenshin, já no mangá ele é um pouco mais humilde. Na versão dublada de 96 ele diz que pode matar o Kenshin sem esforço. Após o Kurogaza usar a sua técnica contra a Kaoru, ele diz que ela tem no máximo 2 minutos de vida.
além de tocar o terror de que a morte dela vai ser terrível, que se assemelha bastante ao mangá. No anime de 1996 ele diz que ela tem no máximo 5 minutos ou menos, além de se referir ao Shin no Ippo como magia, e não tocar tanto terror assim em relação à morte terrível da Kaoru. Ele também fala das condições para que a Kaoru saia daquele estado e que ela teria que ser mais poderosa do que ele. A cena do Kenshin quebrando o nariz do Kurogaza, ela ficou boa nas duas versões. Eu diria que na versão nova tem até mais impacto o golpe. Na versão nova e no mangá, quando o Kenshin demonstra sua intenção de matar e o Kurogaza retrocede, o diálogo também é melhor do que a versão lá dublada de 96. Lá só parece que o Kurogaza foi cauteloso e não que ele sentiu a intenção do Kenshin de matar. Eu acho que é melhor eu ter cuidado, porque quando o assunto é lutar, você é um adversário muito forte. Uma curiosidade é que no mangá começam a tratar a técnica do Kurogaza como se fosse um feitiço. E é curioso que a obra toma um caminho diferente, não é mais tão mística, não fala sobre o Chi. A explicação que temos agora tanto na versão de 2023 como no mangá e de uma maneira mais simplória no anime de 96, é que pessoas são vulneráveis a sugestões. Aquilo que a mente acredita se reflete no corpo. Então ele usa a técnica em si mesmo, só que para se fortalecer. Ou seja, o Shin no Ippo na verdade é uma técnica de hipnose. Isso ficou um tanto curioso, parece que o autor descobriu uma explicação lógica para a questão do Chi e resolveu deixar de lado o misticismo. Mas ainda assim o Kurogaza ganha mais massa muscular, os olhos dele ficam vermelhos na versão de 2023 e se alteram também na versão do mangá, mas na versão de 1996 os olhos ficam um pouco mais normais. O Kurogaza demonstra o seu novo poder ali destruindo uma pedra com a espada. Isso segue a mesma ideia do mangá e o anime de 1996 do seu jeito também segue a mesma ideia. E eu pergunto, se eles tinham o plano de tornar o anime mais crível, mais próximo da realidade, por que eles mantiveram essa cena se eles tiraram o ataque clássico do Kenshin lá no episódio 5? Às vezes parece que os episódios são dirigidos por diretores diferentes, e cada um tem a sua leitura de como deveria ser o anime. Se a ideia de fato é tornar as coisas mais críveis, deveriam ter excluído essa cena como fizeram lá no filme de 2012. Não é algo que atrapalha, mas seria interessante eles escolherem logo uma linha para seguir. Lembrando que a katana do Kurogaza anterior foi quebrada por uma estátua que o Sanosuke utilizou. Eu penso que a katana não ia resistir a esses golpes na pedra. E a parte do embate final ali entre o Jin-E e o Kenshin, a tensão e a preparação para esse embate final ela é até mais longa do que a versão de 1996. Ou seja, o anime de 2023 tem mais cara nessa parte de um anime dos anos 90 do que o próprio anime dos anos 90, tendo uma preparação, uma dramaticidade maior para que o golpe final aconteça. A meu ver, ficou superior à versão de 1996. No mangá temos a tradução do Soryu-sen, que quer dizer ataque duplo do dragão. No mangá e na versão de 2023, o Kurogaza instiga o Kenshin a matá-lo. E aqui eu não sei se a dublagem realmente seguiu o original japonês. Essa fala do Jin-E diz muito sobre o que aconteceu e cabe como uma luva aqui. Mesmo que eu morra, vou sair triunfante. Não tem escolha, Batosai, está encurralado. Que seja! Superando o diálogo original. Na versão de 2023, o flashback que temos é idêntico ao que tem no mangá, e a versão de 1996 é um pouco diferente. A dublagem dá toda uma ideia de que o Kenshin está apaixonado pela Kaoru. Eu te amo, Kaoru. Mas a sonoridade na versão japonesa eu achei um tanto similar com o que tem na versão de 2023. Depois do Jin se auto-cancelar, pouco antes dele ir pro inferno ele fala diversas coisas. Na versão de 1996 dublada é muito simples o que ele fala, ele só diz ali que uma vez sendo retalhador, você sempre será um retalhador. E se despede dizendo que vai esperar o Kenshin nos portões do inferno. A nova versão do anime tem ali um diálogo mais extenso que se aproxima do mangá. Jin fala que se ele for pego e a investigação continuar, com certeza teria contratado um retalhador. E a legenda traduzida ali ficou um tanto truncado de entender essa parte no anime. Já no mangá deixa claro que ele foi contratado por alguém muito importante de dentro do governo, e que apesar de ser uma nova era com várias mudanças, ainda existe espaço para os retalhadores, já que existe disputa de poderes dentro desse novo modelo de governo. E eu fiquei intrigado que nessa nova versão de 2023 eles deram destaque para uma cobra que aparece e essa cobra não tem no mangá e também não tem na versão clássica. Qual seria a ideia, a simbologia disso? Eu não sei. Será que é transformação, renovação pela nova forma de governo que foi estabelecida e está nessa transição ainda? Também acrescentar essa foto enquanto o Kurogaza fala que ele não conseguiu sair do churado no qual ele entrou. Nessa nova versão de 2023, o Kurogaza também fala sobre o Batosai nunca deixar de ser o Batosai.
e que ele vai observar o Kenshin lá do inferno. Essa imagem do fim do Kurogaza ela é diferente da versão do mangá, enquanto no anime de 1996 resolveram fazer exatamente igual. Na versão de 1996, o Kenshin e a Kaoru encontram o Sanosuke e o Eihiko que estavam procurando por eles. Diferente do mangá e também da versão de 2023, que os dois voltam sozinhos sem a companhia do Eihiko e do Sanosuke. E ao amanhecer é que eles encontram o Sanosuke e o Eihiko no dojo. O Kenshin reafirma o compromisso com ele mesmo de não se tornar novamente um retalhador. O episódio então se encerra assim com o Kenshin ali reunido com seus amigos. Já na versão de 1996, após o Kenshin devolver o lenço ensanguentado, a Kaoru passa a persegui-lo enquanto o Sanosuke e o Eihiko tentam ali ajudar de alguma forma, dizendo que o Kenshin não tem culpa. Eles ficam correndo de um lado para o outro na ponte, sorrindo. Kenshin também reafirma sua promessa consigo mesmo e também tem esse momento aí de confraternização dele sorrindo ali rumo ao sol, terminando o episódio de uma forma mais esperançosa e divertida. A versão de 2023 parece mais com o que temos no mangá, mas lá no mangá tem algo que não apareceu no anime. Temos esse alívio cômico com um questionamento bastante plausível do Sanosuke. Afinal, a luta começou meia-noite e durou 6 horas? Ou era tão longe assim o lugar onde eles estavam lutando? Antes de eu entrar na parte dos breves comentários sobre o episódio 7 de Samurai X Remake, quero agradecer a todos que curtem, que comentam, que se inscrevem no canal, que dão essa força para eu continuar com os vídeos aqui. E um agradecimento especial a você, Rafael Santana, pelo valeu demais que você enviou no vídeo anterior. Muito obrigado pelo apoio. Voltando ao episódio 7 de Samurai X, na minha opinião, esse aqui até agora foi o melhor episódio dessa versão do remake. Gosto muito da versão clássica, das músicas que temos lá. Em alguns momentos as músicas encaixam melhor até do que nessa versão que nós temos aqui desse episódio 7. Em outras, apesar da trilha ser um pouco genérica dessa nova versão, ela se encaixa bem com a situação que está acontecendo ali. O Jin-E é um ótimo vilão, tanto que lá no Japão ele fez um certo sucesso na época. E a parte do anime clássico em que o Jin-E fala que ele é o vencedor de qualquer forma, seria perfeito se tivessem repetido aqui na versão nova, embora seja quase certo que isso não faz parte da versão original do anime clássico. E quem diria que muito antes do Batman do Nolan, em que o Batman é testado pelo Coringa, que ele força o Batman a escolher quem ele vai salvar, o Kenshin também é submetido a um dilema moral em que ele tem que escolher trair os próprios princípios, deixar aquela escolha que ele fez de lado, que seria poupar vidas, para poder salvar outra. Ele teve que decidir qual vida seria mais valorosa para ele. E o Kenshin, embora vença a luta, ele perde a batalha porque ele faz exatamente aquilo que o Kurogaza queria que ele fizesse. E o Kenshin só não é totalmente derrotado porque é a Kaoru que consegue se salvar e com isso ela também salva o Kenshin de se tornar novamente o Batosai. E é a Kaoru que se torna a heroína nesse episódio. Ela consegue salvar a si mesma e também impedir que o Kenshin volte a ser o retalhador. Ao mesmo tempo que ela foi a fraqueza do Kenshin, ela também se tornou sua força. A luta foi boa nesse episódio, também temos alguns acréscimos que foram interessantes, outros que eu não entendi muito bem. Em alguns momentos, inclusive, esse episódio é superior à versão clássica. No geral, para mim, esse episódio 7 do remake supera a versão do clássico. Samurai X consegue ser bom no clássico, no mangá e também no anime novo, e inclusive até mesmo lá no filme de 2012, que foi muito bem adaptado essa parte. E eu fico feliz que eles tenham esse cuidado com a obra, conseguindo entregar boas experiências e respeitando o fã em todas as mídias que eu mencionei. Diferente de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. E eu quero saber de você o que você achou do episódio 7 de Samurai X Remake. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Fique agora com a sugestão de vídeos finais. Lá eu vou deixar tanto o episódio 6 como o episódio 8 se já tiver saído. E também do review do live action de Cavaleiro do Zodíaco que eu fiz aqui no canal. Então dá uma conferida, valeu e até o próximo vídeo.